Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é seu podcast Startup Life. E como hoje é a primeira sexta-feira do mês, temos mais um episódio do Minha Jornada. Mas antes de eu revelar aqui quem está conosco nesse episódio, aquele recado importante para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo no YouTube. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, @StartupLifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, hoje quando eu estava vindo para cá, para a gente gravar, que estamos gravando fora do nosso estúdio hoje, já a gente conta onde a gente está, num lugar bastante especial aqui em Porto Alegre, eu me dei por conta que casualmente o Minha Jornada deste mês de setembro, que é o mês do gaúcho, que a gente comemora aqui no Rio Grande do Sul, né? É um gaúcho. E é a pessoa responsável por um espaço muito bacana, muito promissor, que traz muito mesmo incentivo ao ecossistema, e a gente vai também conversar um pouquinho sobre esse espaço, que é o Instituto Caldeira. Está aqui com a gente, então, o Pedro Valério. E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer participar do conteúdo aqui do podcast. Pedro, a gente começa sempre com uma pergunta assim, estilo Marília Gabriela, para realizar o sonho da apresentadora, que é uma coisa assim bem mais intimista mesmo, assim, e subjetiva, que é: quem é o Pedro pelo Pedro, além do Pedro CEO do Caldeira? Primeira pergunta já difícil, assim, né? Cara, eu diria que o Pedro é um cara, um entusiasta, assim, um cara cheio de energia, cheio de sonhos, né? Um apaixonado pela construção de comunidades e pai do João e do Otto. Talvez seja a melhor maneira de eu descrever aí o que eu tenho feito de bom na vida. As duas figurinhas são as coisas mais importantes que realmente eu já pude participar da construção, né? Tá formando a tua comunidade. Exatamente. E Pedro, como começou a tua trajetória? Assim, quando que tu entendeu que tu queria, né, estar em cargos de liderança, empreender também? Conta pra gente. Então, eu acho que eu tive uma trajetória. Comecei cedo a trabalhar, né? Trabalhei primeiro na época meu pai tinha uma agência de comunicação digital, então eu comecei como diretor de arte e tentando buscar aí um lugar ao sol na perspectiva de publicidade e propaganda, né? Com o passar do tempo ali, a gente tinha começado essa trajetória e aí eu estava na escola de administração da URGS e aí acabou surgindo uma oportunidade de participar do programa de trainees da época da Câmara Americana de Comércio, da ANCHA. E aí foi super legal e realmente ali despertou uma série de caminhos assim que, de certa maneira, eu acho que eu tinha uma determinada vocação para essas questões, né? Uma foi a paixão pela área de vendas, né? Eu acho que a área de desenvolvimento de negócios, a visão de construir realmente projetos a quatro mãos com parceiros e viabilizar essas iniciativas, e uma paixão pela ideia de construção de comunidades, né? Eu acho que desde o início eu tive uma longa trajetória no terceiro setor com esses movimentos associativistas, né? Então, desde a Câmara Americana, mas eu tive uma passagem importante da minha trajetória como um dos criadores de uma das turmas do Ciclo Empreendedor, que é um movimento que eu me orgulho muito de ter contribuído. E aí, obviamente, hoje, dentro da estrutura aqui do Instituto, como uma outra iniciativa que tem como objetivo conectar pessoas, né? Eu acho que, no fundo, esse apetite por criar relacionamentos é uma das coisas que mais me dá prazer nos dias de hoje, né? E a gente vê no ecossistema, é uma coisa presente, claro, em todos os setores, mas no ecossistema de tecnologia e inovação a gente vê muito claro a importância das comunidades, né? Total, cara. Assim, eu sou um adepto, um fiel escudeiro da tese de que realmente todas as instituições deveriam estar realmente alocando energia e se preocupando em entender quem é
quem são as pessoas que compõem as suas comunidades e como se relacionar com elas, né? Eu acho que dentro do movimento que a gente vem observando de transformações da nossa sociedade, do próprio contexto empresarial, a leitura que a gente, de certa maneira, faz é que existe realmente uma busca incessante por parte das pessoas por fazer parte, né? Por realmente estar integrando determinadas comunidades. E quando a gente fala em ecossistema, que é um termo que é de forma reiterada, né? A gente repete isso de forma reiteradas vezes, né? A perspectiva que a gente tem é que comunidades são o epicentro realmente indutor e catalisador das transformações mais importantes, né? Então, quem acredita na força dos ecossistemas, quem entende a importância de se relacionar com os ecossistemas, querendo ou não, acaba estando indiretamente ou diretamente vinculado a essa disciplina que é a gestão de comunidades, né? Enquanto tu falava agora, eu estava recordando que tu falou sobre vendas, né? Que tu também era uma área que tu te interessava muito, e tu falou também dessa necessidade que as pessoas têm, muitas vezes elas nem... É uma coisa bem interna, assim, né? Elas nem identificam, mas o próprio setor de vendas, marketing e companhia se vale muito disso, né? Quando a gente vai estudar marketing, vai estudar estratégias de venda, a gente vê muito isso, que lá desde o início da história, aí me recordei agora do livro do Tim Ash sobre isso, que o ser humano tem a necessidade de estar em grupos. Então, quando compra uma roupa de uma marca, é porque ele quer pertencer àquele grupo, àquela comunidade que usa aquela marca. Sem dúvida. E eu tive uma passagem profissional que foi muito interessante, que foi dentro do grupo LTM. Então, a LTM é uma das principais empresas no Brasil que trabalha com esse setor de loyalty, né? Com programas de fidelidade. Então, foi muito legal entender, inclusive, enquanto mercado, o quanto que tu pode, de fato, te beneficiar ao construir e participar ativamente destas comunidades, né? Tanto numa leitura de desenvolvimento da sua própria organização, mas entendendo realmente as oportunidades que o mercado, de certa maneira, reserva para as companhias, né? E nessa tua jornada, a gente não vai falar de idade, né? Para não vamos ser indelicados. Mas nessa tua jornada, tu disse que começou bem cedo, então a gente já pode dizer que ela é longa, independente da idade. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou e quais são os principais aprendizados? Então, eu até não sei se ela é longa, mas ela é intensa, né? É intensa. Eu comecei ali com 16 anos, né, a trabalhar, até por uma questão de necessidade mesmo e construção de oportunidades de emprego e assim por diante. São muitos aprendizados, né? Eu tive uma grande oportunidade ao longo dessa trajetória durante o período da Câmara Americana de Comércio, depois eu trabalhei na RBS, na Opus, né, na LTM, e aí aqui no Instituto Caldeira, eu sempre tive muitas portas em termos de relacionamento com pessoas muito mais seniors, né, do que eu e com muito mais bagagens e experiências em diferentes áreas, né? Eu acho que ao longo do processo tem uma coisa que os americanos hoje chamam, que está um pouco na moda, que é o tal do lifelong learning, né? Que é esse conceito de aprendizado permanente ao longo de uma determinada trajetória. Eu acho que isso, de certa maneira, eu tive a oportunidade desde muito cedo, né? Dentro de casa e com essas relações, junto com o conselho de administração da época da Câmara Americana, do conselho aqui do Instituto Caldeira, de ter acesso a pessoas que me inspiram a ser a melhor versão de mim mesmo, né? Um pouco do que a gente brinca aqui até dentro do time do Instituto, que é como é que a gente permanentemente cria um processo de autocrítica, de autoconhecimento e de evolução pessoal, né? Eu acho que quando a gente fala sobre os projetos que a gente está envolvido, querendo ou não, eles são consequência de muitos atributos e competências que, de certa maneira, a gente vem cultivando ao longo dos anos, né? E, obviamente, o poder dos relacionamentos, né? Ao longo dos anos, eu venho, de certa maneira, construindo uma série de pontes, de relacionamentos que
Hoje, à luz do tempo, eu olho para os últimos 15 anos, é impressionante a quantidade de oportunidades que surgiram frente a esses relacionamentos, que muitas vezes, naquela ocasião inicial, não fazia sentido nenhum, né? Não tinha uma proposição imediata de geração ali de monetização, geração de valor ou algo do gênero, né? O que se percebia era um interesse genuíno da minha parte em criar essas relações, né? Os desafios foram gigantescos, né? Daria para ficar aqui fazendo, acho que umas 4, 5 horas aí de mas gravação. Conta pelo menos alguns, porque o pessoal adora os perrengues, porque é onde geralmente se identificam, né? Então, eu vou trazer um bem do início da minha carreira e talvez um agora recentemente, mas assim... O início da minha carreira na Câmara Americana tinha um processo muito agressivo e muito competitivo enquanto competição de vendas, né? Sempre teve um DNA dentro da Câmara Americana de Comércio com relação a isso. E aí, quando a gente entra, a gente tem lá os primeiros 6 meses uma meta mínima de captação no mercado. E se você não bate nos primeiros 3 meses a metade dessa meta, você é expulso, né, ou demitido da organização. Isso naquela época. Na ocasião, eu cheguei assim a ficar, acho que 1 mês e meio ou 2, que eu realmente não conseguia fazer nenhum processo de venda bem sucedido, né? E eu lembro daquele início de carreira, um momento de muita desconfiança minha comigo mesmo, né? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho jeito para coisa relacionada a vendas e assim por diante? E isso foi um momento que me marcou porque, querendo ou não, e devido às proporções, muitas das circunstâncias que eu venho passando ao longo da minha carreira, eu me coloco em prova no sentido de que, putz, eu lembro daquela ocasião hoje com bom humor. Pô, sério mesmo que naquela época... Então, assim, eu acho que o desafio foi ir identificando um conceito que tem um filósofo francês que ele fala, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? E eu acho que é um ponto muito importante da gente entender que, por vezes, a leitura da nossa realidade ela precisa estar, de fato, atribuída com o que a gente está vivendo no nosso entorno, né? Então, isso sempre foi muito nítido. E, obviamente, agora, recentemente, com o projeto do Instituto Caldeira, em 2019, imagina, a gente criou o projeto do Instituto Caldeira, então era agosto de 2019, foi fundado o Instituto, e começamos a obra física aqui do Hub no dia 11 de fevereiro de 2020. Então foi assim, 1 mês depois veio a pandemia com toda a força e uma releitura completa do mundo dizendo acabou os escritórios, acabou espaços de eventos, acabou tudo, né? E aí aquele momento ali foi muito desafiador, porque realmente eu vim aqui para cá dentro do Instituto, isso aqui era só uma área abandonada, industrial, de quase 1 século, né? E a gente olhava para cá e falava, caramba, cara, o que vai acontecer? E aí, obviamente, aí foi um grande desafio, tanto de maturidade quanto de resiliência, né? Eu acho que o exercício que eu tento sempre constituir dentro de mim é o processo quase que o Nassim Taleb fala sobre o antifrágil, né? Como se beneficiar do caos. Então, acho que é um pouco dessa linha aí para ilustrar alguns dos desafios. E o espaço aqui se tornou muito importante para a comunidade, sobretudo do Rio Grande do Sul, né? Por estar no Rio Grande do Sul. Por enquanto? Por enquanto. A ponto de outras empresas virem para cá, mesmo tendo sede em Porto Alegre. Eu uso nós mesmos como exemplo. Né? A nossa sede fica em outro bairro, fica ali na Ipiranga, com a Manuelito de Ornelas, próximo à Orla, onde, para quem está ouvindo e foi na South Summit, bem pertinho da South Summit. E aqui o Caldeira fica no 4º distrito, na Zona Norte. E a gente tem uma sala aqui também, né? Que também somos residentes. Então, a gente entendeu a importância do Caldeira e falamos, não, nós também precisamos estar lá, mesmo tendo uma sede em Porto Alegre. Né? Uma coisa muito bacana. E também trouxe muita vida para o bairro, né? Sim. Era um bairro que... E daí eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu moro no bairro. Ah, que legal. E era um bairro totalmente esquecido pela cidade. Sim. Bom, moradores nem sabiam que existia. Sim. Só lembravam quando na rádio dava o trânsito, estava congestionado e ensinavam a sair de Porto Alegre por dentro do bairro. Sim. Senão, as pessoas nunca tinham ouvido falar
o Grêmio veio para cá também. Até Sim. o Grêmio veio para cá, ninguém conhecia. Mas bares, restaurantes, realmente vida aqui no bairro não tinha muito. Total. Era era uma região totalmente abandonada, né? Um dos grandes objetivos das empresas fundadoras foi efetivamente o resgate dessa região, né? A gente entende que o Quarto Distrito é uma área super robusta, né, com um posicionamento estratégico para a cidade de Porto Alegre. Então a gente está conectado aqui a toda a grande Porto Alegre, estamos perto do aeroporto, né? Então acho que tem uma série de elementos que de certa maneira contribuem para que essa região possa ser de fato, como foi em outras ocasiões da nossa história recente, uma área de pujança, né? Com grande dinamismo, com empresas e instituições que, de certa maneira, empreenderam aqui nessa região. Então, o projeto, desde o início, a gente já avaliou algumas possibilidades no início, na fase ainda de ideação do Instituto, mas as empresas fundadoras tinham essa pretensão também de como é que a gente podia, de certa maneira, contribuir com transformações concretas e positivas aqui na região, né? Então, e o que a gente está comentando aí um pouco do Silva Lopes, de também estar aqui, acho que a visão do Caldeira é uma crença absoluta na ideia de abundância, né? Então, trazer esse espaço aqui, a gente fala muito em hub de inovação, mas no fundo do fundo o que se trata é um hub de empreendedores, né? Pessoas que querem gerar valor, construir oportunidades em parcerias com outras instituições e criar aqui um adensamento de pessoas que, eu digo assim, a gente brinca muito internamente e informalmente, que é juntar a galera do Dali, sabe? Aquela Sim. coisa meio, pô, vamos lá, vamos fazer, vamos gerar oportunidade, vamos construir junto. E eu acho que essa é um pouco da construção dessa comunidade que hoje, presencialmente, se ilustra aqui, né? Mas hoje está realmente espalhado aí em todo o estado e até algumas empresas de fora do Rio Grande do Sul. Legal. E voltando agora um pouquinho aqui na nossa linha do tempo, como que tu ingressou no setor de tecnologia, que tu falou, né, da tua passagem pela Opus, pela RBS, pela questão de ali também trabalhou com vendas, então era uma área voltada mais para comunicação, marketing, evento. E como é que a tecnologia, como é que tu foi parar na tecnologia? Eu sempre fui assim, curioso com relação às novas tecnologias e mais do que a perspectiva técnica, quais os impactos enquanto comportamento, enquanto dinâmica de mercado que isso, de certa maneira, contribuiria nas alterações do status quo, né? Sempre tive essa prerrogativa. Eu tive vários momentos ao longo da carreira, talvez a primeira, que lá atrás, né, quando eu fui a primeira vez que eu fui trabalhar no Grupo RBS, eu tive contato com todo esse mundo das mídias digitais, né? E aí foi interessante porque ali o que se percebia nitidamente era a implementação de uma nova tecnologia, que não era nada demais, mas que era a implementação de um novo modelo, um novo produto dentro do mercado, principalmente sobre a prerrogativa de as resistências culturais que existiam e existem quando chega o novo, né? Então, ao longo desse processo, a minha visão sempre foi uma leitura de desenvolvimento do mercado e desenvolvimento de negócio. Na LTM, obviamente, eu tive uma imersão muito grande dentro dessa lógica de grandes plataformas, de gestão tecnológica das comunidades. E dentro do grupo ali da Opus, participei, obviamente, de toda a iniciativa conectada ao lançamento da Uhu, que é a etiqueteira que, de certa maneira, foi junto com a For All. Enfim, então foi um projeto muito interessante de acompanhar a implementação disso, né? Os desafios, as oportunidades e assim por diante. O que realmente foi a imersão, né, o mergulho dentro desse mundo foi com o próprio envolvimento do Caldeira, né? Então, quando a primeira conversa que eu tive lá com o Marciano Testa, que foi uma das grandes lideranças do movimento, ele falou, cara, e aí, o que tu conhece, né, com relação ao mundo da tecnologia, da inovação?
E aí a gente começou, de fato, numa obsessão aí em termos de identificar essas tendências, esses movimentos. E aí, claro, a partir disso, e aproveitando a oportunidade com as imersões internacionais, com algumas... eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Startse, que é basicamente uma máquina de lavar com relação a tudo que está acontecendo de inovação e de novidade no mundo, que foi uma janela super rica de transformação para a minha carreira. Então, acho que foi esse blend aí, mas eu acho que o elemento central foi a curiosidade, né? Sim. Legal. Então, conta um pouquinho mais do Caldeira para a gente agora, para quem ainda não conhece bem, né? O Caldeira é um sonho que tem se tornado realidade dia após dia, né? Eu acho que ele começou justamente dessa inquietude de um grupo de empresários, né? Muita gente da iniciativa privada, mas conectado com pessoas da academia, conectado com pessoas do poder público, que entendiam que, o que a gente vai fazer em termos de pavimentação para o futuro do Rio Grande do Sul, né? Como é que a gente cria, de fato, um espaço, um ambiente, uma comunidade que ancore todo mundo que tem esse viés de empreender dentro das oportunidades que as novas tecnologias, novas formas de gestão, os novos modelos de negócio, de certa maneira, possibilitam para essa nova geração. Além disso, como que as empresas que estão no Rio Grande do Sul se mantêm competitivas com tantas alterações do mercado. Então, a partir disso, que a gente foi avaliando e vendo, né, desde 2019, foi um movimento associativista com um monte de empresas entrando dentro do projeto. Foram 42 grandes empresas fundadoras. A escolha do espaço aqui, então, como um ambiente físico que ancoraria, de fato, esse showroom ligado à inovação que a gente está hoje aqui, casualmente. E, a partir disso, o desenvolvimento de uma série de conteúdos, eventos, atividades, workshops, para poder capacitar realmente toda essa comunidade. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos, né? É uma associação, então ela reúne como fundadores 42 grandes empresas. Hoje já tem quase 100 empresas como residentes aqui dentro do Instituto. A gente tem um modelo de membership, que a gente chama, que é os membros da comunidade, que não necessariamente tem estrutura física aqui dentro, que tem hoje quase 380 empresas e instituições que participam. E a leitura que a gente faz é, de um lado, fortalecer essa comunidade, criando laços, conexões, gerando pontes e oportunidades de intercâmbio, seja entre grandes empresas, startups, poder público, universidades, fomentando esse, que a gente brinca assim, esse centro gravitacional de gente a fim de fazer as coisas acontecerem. E, por outro lado, justamente essa plataforma de produção de conteúdo permanente. A gente tem essa clareza que, primeiro, inovação não é tecnologia. Inovação é uma lente com que a gente enxerga determinados desafios e transforma eles em oportunidades. E, obviamente, que quanto mais informação disponível, a gente desmistifica determinados medos e inseguranças da turma mais tradicional. Então, eu não preciso saber de tudo, sabe essa corrida? Eu preciso saber de blockchain, inteligência artificial, grafeno, tanta coisa que surge. Mas, ao mesmo tempo, no momento que eu ignoro essas coisas que estão realmente surgindo dentro do contexto, a gente tem uma chance muito grande de perder competitividade. O que é o nosso grande sonho? Ver um Rio Grande do Sul pujante, competitivo, dinâmico, né, inovador, dando oportunidade para novos talentos que ingressam dentro dessa matriz econômica e contribuir para que os setores tradicionais, como agro, né, setor financeiro, saúde, outros setores que a gente tem muito bem consolidados aqui, possam ser cada vez melhores, pavimentando essa jornada de futuro aqui para o Rio Grande do Sul. E tem muito espaço nesses setores, né? A gente tem até, quem ainda não ouviu pode, depois desse episódio, scrollar aqui que vai encontrar um episódio sobre Agitex, onde tem muita... o setor agro sempre teve tecnologia, né? Isso aqui, não essa tecnologia que a gente está falando aqui. Sempre teve no maquinário e tudo mais, mas hoje é uma coisa muito maior, até questão de rastreamento não só da lavoura, mas também da carga
enfim, envolve tantos outros setores, a própria... E com o 5G isso vai dar um boom maior ainda, então tem muito... O 5G muda tudo, né? É um futuro bastante promissor, né? Exatamente. E, Pedro, vou fazer mais uma pergunta, estilo favor. Marília Gabriela. Quem é o Pedro no ecossistema? Qual é o teu papel? Cara, assim, eu diria que eu pretendo ser só mais um facilitador, mais um operário mesmo do ecossistema. Eu acho que se o Caldeira hoje é possível, ele é fruto de um trabalho de muitas pessoas, né? Então, eu sempre cito aqui o professor Aldi, o secretário Balestrin, que antes estava à frente da Unicinos, a gente tem o Luiz Carlos, a gente tem gente que está trabalhando pelo ecossistema há muitos anos, né? Então, com toda a humildade, assim, a busca que eu tenho tido é de realmente construir pontes, construir, de fato, um ambiente propício para a abundância, fomentar boas iniciativas e executar coisas. Eu sou apaixonado por executar as coisas, né? Então, a visão que a gente tem aqui é de ser mais uma pessoa que contribui. Eu acho que a gente está recém começando dentro desse espaço, né? O papel que a gente tem exercido também é de ter muita humildade, que bom que está dando certo, mas tem muita coisa pela frente, né? Então, eu acho que é talvez o facilitador ou mais um ajudante para um exército de pessoas que têm contribuído para o fomento do ecossistema. Né? E é muito importante essa ajuda, esse fomento. E é uma característica também, né, Pedro, do ecossistema de tecnologia e inovação, o pessoal se ajudar, não ter tanto aquela rixa assim, tipo, não, é que aquele lá tem a empresa dele, eu não vou falar com ele. Não. Exatamente. Tem essa humildade tanto de quem está começando quanto quem já está mais à frente de conversar, né? De um chegar e perguntar como é que tu passou por isso, como é que foi, e o outro ensinar. Não é à toa também que o podcast é uma forma disso, né? A gente está aqui, tu está contribuindo, está contando a tua história, está ajudando outras pessoas nesse momento, assim como nós temos a oportunidade de levar também mais... E conhecimento, a gente trabalha muito nessa área de educação, a gente acredita muito nisso. Então, todos os nossos conteúdos midiáticos e outros formatos, eles são voltados para isso, porque a gente também quer ver o ecossistema crescer mais e mais, né? A gente nasceu com ele, aqui, o ecossistema gaúcho, né? Há 10 anos atrás. Sim. Então, a gente tem um super fit com Caldeira. Que demais. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são os teus próximos passos, assim, do Pedro, pessoa física, do Pedro, aqui do Instituto Caldeira? Será que pode contar alguma coisa do Caldeira pra gente? Então, eu acho que, do Caldeira tem uma série de sonhos a serem realizados, né? Eu acho que a gente fala muito sobre... Uma das visões realmente do Caldeira é ser um hub reconhecido globalmente, né? A gente está trabalhando muito forte com uma série de iniciativas muito estratégicas. Então, por exemplo, agora a gente está indo, 22 de outubro, estamos indo para Israel, né? Estamos indo para o Web Summit. A gente, ano que vem, já tem missões para a China. De novo, esse ano fomos para o Vale do Silício, para Nova York, para Washington, para o Texas, né? Então, acho que, de fato, contribuir ativamente na atração não só de investimentos, quanto de talentos para dentro do ecossistema. Eu acho que existe aqui um sonho de realmente ampliar essa comunidade. A gente tem circulado muito pelo interior, a convite, dando palestras e participando de atividades. A gente vê a pujança que tem o interior, né? Então, nas próximas semanas, a gente tem aí Uruguaiana, Lajeado, Passo Fundo, Bento, que a gente tem circulado. Então, como trazer realmente todas essas boas iniciativas, novos empreendedores e companhias tradicionais a participarem dentro dessa comunidade, é um dos exercícios que a gente tem feito. E, de certa maneira, através de algumas iniciativas que o Caldeira tem promovido, contribuir ativamente para a construção, inclusive, de políticas públicas que favoreçam a vida do empreendedor, né? A gente quer aqui contribuir
com os empreendedores, né? Então, tudo que tem a ver com a desburocratização, que tem a ver com realmente disseminação de informações, enfim, o que a gente tiver aos nossos alcances, nós vamos contribuir para fomentar isso. Na PF, né? Eu tenho 2 pequenininhos em casa, então eu acho que é essa obsessão em tentar realmente ser a minha melhor versão, né? Eu acho que poder contribuir realmente com o crescimento do João e do Otto, né? E de certa maneira poder ter algo que, enquanto legado, eu possa deixar e me orgulhar quando eles realmente observarem tudo que a gente, de certa maneira, vem se esforçando diariamente aqui para tentar construir, né? Com certeza eles vão reconhecer, sim, Pedro. Então a gente vai encerrando, até porque a gente tem que te lembrar, a gente sabe que a tua agenda é bastante apertada. Te agradecer por esse espacinho aqui na tua agenda para conversar conosco. Também é bastante especial a gente vir ao Caldeira para gravar, mas também está convidado para conhecer o nosso estúdio, a nossa sede. A nossa ideia também é gravar mais episódios por aqui. Por favor. A gente está... Conte conosco. E se tu quiseres deixar agora um recadinho final, alguma dica, alguma coisa para quem está ouvindo, o espaço é todo teu. Cara, eu diria assim, busquem se conectar com o ecossistema, né? Eu acho que o diálogo permanente, e a gente tem múltiplas iniciativas, né? A gente se conectem com o Tecnopuc, se conectem com o Tecnocinos, se aproximem da Regimp, né? Se conectem com as oportunidades que estão acontecendo no interior, participem ativamente das iniciativas de associações empresariais e de empreendedores, porque realmente a construção de um ecossistema realmente robusto, ele é um trabalho de muitas mãos, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte aqui em termos de colaboração, né? Então, eu acho que tudo que tiver a ver com isso é fantástico, né? A gente tem tentado disseminar as informações dentro das nossas redes sociais, então dá para seguir as nossas redes sociais também, mas o fluxo de informação, a troca, o intercâmbio é o que torna realmente as oportunidades no Estado cada vez mais viáveis, né? Então, eu acho que esse é o pedido como um dos entusiastas aí na formulação de um ecossistema forte. Muito obrigada. Então, a gente vai encerrando esse episódio com o Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira. E aos nossos ouvintes, muito obrigado também pela companhia em mais um episódio. E até o próximo. Tchau!